Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, fala sobre o fim dos tempos. Mas sempre quando Jesus fala do fim dos tempos, ele está falando de duas realidades importantes. Porque o nosso tempo nessa terra, ele acaba com a morte e com a segunda vinda de Cristo. É uma realidade onde se divide em duas, ou podemos dizer que elas se complementam, porque são duas coisas eminentes: o nosso tempo nessa terra e a vinda de Cristo. Por isso que Jesus, quando fala desse fim, Jesus começa a falar sobre algumas realidades que irão acontecer antes que o fim chegue. São realidades que são importantes porque são coisas que devem acontecer para provar a fé daqueles que estão caminhando, a fé daqueles que estão ainda nessa terra. Por isso que Jesus ele vai falar primeiramente sobre o templo. O templo tem essas duas realidades também, porque o templo ele é o templo de Jerusalém, que Jesus faz uma profecia, porque esse templo seria destruído por volta do ano 70 da era cristã, mas esse templo é também a nossa vida, o nosso tempo nessa terra. E Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra. Jesus exorta sobre a vaidade do templo, que era louvado por suas pedras e pelos seus enfeites de ofertas votivas. Assim também pode acontecer com a nossa vida, onde nós vamos buscando a beleza do corpo, vamos enfeitando esse corpo, tudo para sermos louvados, sermos elogiados, sermos desejados, e esquecendo daquilo que verdadeiramente nós precisamos construir, que é a nossa vida interior, a nossa intimidade com Deus. Por isso que Jesus fala que essas coisas que são passageiras não ficarão pedra sobre pedra, assim também como a nossa vida. O que é passageiro em nós, nós não levaremos para a eternidade. Depois, Jesus, nesse evangelho, ele vai falar das tribulações, vai falar de muitas coisas que irão acontecer. Mas a primeira delas que Jesus fala é que algumas pessoas virão dizendo que o Filho do Homem está aqui ou está ali, ou dizendo que sou eu o Filho do Homem. E Jesus exorta para que não sigamos estas pessoas, porque aqueles que se declara o Filho do Homem é aquele que está querendo roubar a glória de Deus, porque o Filho do Homem vem quando menos esperamos.
o Filho do Homem vem quando realmente nós não estivermos como que atentos a essa realidade, porque ele vem para julgar. E julgar o quê? Julgar a nossa fé, julgar a nossa capacidade de confiar nele, o nosso amadurecimento interior. Por isso que quando Jesus está falando dessa realidade final, ele está falando daquilo que é a obra de purificação da nossa vida. Aqui nessa terra também nós passamos por uma grande obra de purificação. E temos que ter cuidado, porque muitos vão tentar nos atrair, dizendo: é aqui que Deus se manifesta, esse grupo é melhor do que o outro, essa igreja é a verdadeira, essa é a outra. Mas quando nós vamos nos afastando daquilo que é o que Cristo deixou nessa terra, que está na Sagrada Escritura, nós vamos nos afastando do próprio Deus e vamos ouvindo essas vozes que gritam, tentando nos seduzir, tentando nos arrastar. Por isso nós precisamos estar atentos, ser conhecedores da Sagrada Escritura, para que possamos nos apegar àquilo que Jesus Cristo deixou a cada um de nós. A primeira coisa que Jesus deixou para nós foi a igreja, porque ele disse que sobre esta pedra, sobre Pedro, ele construiria a sua igreja. A segunda coisa é a Eucaristia, porque ele disse: isto é o meu corpo. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue terá a vida eterna. Precisamos nos apegar ao que Jesus diz sobre a verdadeira forma de viver o cristianismo nessa terra, para sermos verdadeiros filhos de Deus, quando ele diz, principalmente: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão reconhecidos os filhos de Deus. Isso nós precisamos aprender. Depois, ele também vai dizer: vos reconhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Por isso que nós temos esses 4 fundamentos essenciais. 2 que são causa da nossa segurança e outros 2 que são aquilo que nós precisamos praticar nessa terra. A Eucaristia e a Igreja, que são instituições divinas, e depois a promoção da paz e a busca de unidade, de amor. Quanto mais buscarmos isso, mais nós estaremos preparados para as tribulações, mais nós conseguiremos discernir se tal lugar é um verdadeiro lugar onde Deus habita. Quanto mais nós tivermos essas formas de discernir na nossa consciência, muito mais nós saberemos realmente entender qual é o verdadeiro tempo do Filho do Homem, que é esse nosso tempo nessa terra. Porque a segunda vinda nós não sabemos quando virá, mas nós sabemos muito bem que nossa vida nessa terra é um tempo passageiro e por isso precisamos realmente aproveitar o tempo que nós temos para alcançar a nossa salvação e nos preparar para a vinda de Jesus Cristo. Essa primeira vinda que vem com a morte, onde nós encontraremos a Jesus Cristo para o juízo particular, e a segunda vinda, que Jesus virá para julgar vivos e mortos na parousia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.